Salve Maria, meus irmãos, voltando aqui com o canal, eu quero trazer um vídeo que eu já estava pensando em fazer há algum tempo, trazendo aqui um comentário, né, uma análise com respostas e comentários a respeito de um vídeo que foi feito em 2019, eu até pesquisei se tinha alguma coisa, algum vídeo refutação ponto a ponto, acho que não encontrei. Então eu queria nesse vídeo comentar este outro vídeo de um pastor protestante falando aí, chamando o título do vídeo inclusive Seitas e Heresias Igreja Católica Apostólica Romana, né? Nós sabemos que hoje há um ataque cada vez maior à Santa Igreja, né, pelos meios de comunicação. A internet trouxe muitos benefícios aí para a gente, né? A gente vê a doutrina católica sendo aí ensinada, sendo propagada muito, né, por muitas pessoas, muitos padres aí, né, fiéis ao magistério, à Santa Igreja, e ajudando muita gente, mas vendo por outro lado também um ataque muito forte, né, e que a gente tem que às vezes dar uma resposta. E a gente também tem que saber, neste caso, que o protestantismo, muitos católicos às vezes não conhecem muito, porque às vezes não são do meio. O protestantismo tem várias ramificações, né? E muitas vezes o que é lembrado mais pelos católicos, né, a gente faz até algumas brincadeiras e tudo, aquelas seitas pentecostais, né, que tem nomes aí extravagantes, né, a igreja do fogo no pé, de não sei o quê. Então a gente tem muita coisa aí, que a gente sabe que muita coisa palhaçada, que está ali só por dinheiro, mas tem alguns ramos do protestantismo que parecem seguir alguma coisa mais séria, né? Parece que seguem, né? Tem pastores aí que estudam há alguns anos até se formarem. E eu trouxe aqui um desses pastores, né, com um vídeo dele, que aliás foi apresentado por uma pessoa da minha família antes. Eu estava no caminho de conversão para a Igreja Católica, e essa pessoa me apresentou, me indicou este vídeo, né? E muitas vezes o protestante mesmo, ele em vez dele pegar o catecismo da igreja, né, as fontes ali da história da igreja, para poder estudar, ele vai em um pastor protestante para saber o que é a Igreja Católica, quais são as suas doutrinas. A gente vê que não é muito confiável isso, né? Porque, claro, se você for recorrer a um pastor protestante, ele vai dar a visão dele. Mas como esse pastor, ele é um pastor conhecido, né? É o Augusto Nicodemos, presbiteriano do Brasil, uma denominação aí mais tradicional do ramo protestante, né? Mas mesmo assim muito anticatólica, né? Mas eles buscam as virtudes, eles buscam, né, alguma coisa mais séria, né, diferentemente de outras denominações. Uma pessoa que tem muito estudo, né, na parte dele ali, né, claro, ele formou com base nos estudos, né, proporcionados ali a um pastor protestante, mas não é uma pessoa qualquer que vai lá e vai no cartório e abre uma porta lá e fala que é uma igreja, né? Apesar que também não faz diferença, né? No final de tudo, não é um ministro ordenado pela sucessão apostólica, né? Só tem somente um estudo ali um pouco a mais do que os outros, né? Mas de qualquer forma é uma pessoa mais instruída, vamos dizer assim. Então eu quis pegar ele para a gente poder analisar, né? E ver o que ele diz sobre a Igreja Católica. Será que ele realmente está falando as coisas coerentes? Então nós vamos acompanhar aqui agora, neste momento. Eu quero acompanhar com vocês aqui, vocês acompanhem comigo até o final para a gente ver o que ele diz sobre a igreja, né? E as nossas respostas. Vamos ver qual a posição dele sobre a Igreja Católica, se ele está criticando algo realmente que é a igreja ou se é uma coisa da cabeça dele, né? E antes de tudo, eu queria dizer que esse vídeo não é nada pessoal, eu estava até com receio por causa disso. Não tem nada contra a pessoa do Augusto Nicodemos, gente. Nós vamos analisar aqui
as falas dele, né, a doutrina que ele prega e as opiniões dele a respeito da Igreja Católica. Desse vídeo em especial, que foi um vídeo público, né, que ele fez em 2019, tá aí para todo mundo ver, eu vou colocar o link aí tá na descrição do vídeo, qualquer um pode ver. Então estou dando uma resposta aqui, também não vai ser algo muito longo, né, a gente não pode explanar todas as questões que ele coloca no vídeo de forma longa, isso poderíamos fazer em outros vídeos, mas eu gostaria aqui de esclarecer bem este ponto, tem nada a ver com a pessoa dele, que pode ser até uma pessoa boa, né, de família, de tudo, não tem nada a ver com a pessoa em si, e sim com o que ele está falando ali, com o ensino dele. Então vamos lá, vamos ver, nós vamos dividir em algumas partes, não vai ficar muito longo esse vídeo, é assim que eu espero, né? E a gente vai analisar cada parte. Então vamos ouvir a primeira parte desse vídeo que ele fez de cerca de 1 hora, nós vamos ouvir uns cerca de 7 minutos aí, vamos dividir em cada parte, vamos ver 1 minuto primeiro, vamos falar os comentários, e assim nós vamos seguindo. Se qualquer coisa a gente continua com essa série, vamos lá. Além disso, o Concílio de Trento declarou e reafirmou 7 sacramentos que são indispensáveis para a vida da Igreja. O celibato, a confissão auricular, a unção com óleo, o casamento, a vocação, são 7, mais adiante eu vou falar sobre eles. E declarou também a indissolubilidade do matrimônio. Não pode, a Igreja Católica até recentemente não aceita a dissolução do matrimônio. Inventaram um tal do desquite, deram um jeito, porque a natureza humana a gente sabe como é. Mas em Trento declarou indissolúvel. Oficializou o culto dos santos e das relíquias e oficializou a doutrina do purgatório e das indulgências. Então isso foi feito no século XVI em Trento, no chamado Concílio da Contra-Reforma, e nunca foi revogado. Então essa é a doutrina oficial da Igreja Católica até hoje. Eu sei que ela esconde muito disso quando se relaciona com os protestantes, não é? E às vezes tem uma cara mais evangélica, mas oficialmente, se um católico conhecesse a doutrina da igreja dele, ele veria que a igreja ela continua adotando essas práticas e pensamentos até o dia de hoje. Então, meus irmãos, ele começa aqui falando dos sacramentos, né? A gente já vê aqui um certo despreparo, né? Um certo desinformação. Por quê? Ele chega falando assim, a Igreja Católica no Concílio de Trento oficializou 7 sacramentos. Aí ele começa falando o celibato, a confissão, a unção com óleo, a vocação. Mas peraí, o celibato nunca foi sacramento. O celibato é uma disciplina eclesiástica. Quer dizer, se caso o Papa resolver retirar essa disciplina eclesiástica para a Igreja Latina, né, alguns locais da Igreja Católica, eles têm, alguns padres ainda podem casar, né, em algumas localidades. Mas se o Papa quiser retirar essa disciplina eclesiástica, ele não estaria ferindo o depósito da fé apostólica, que se trata de uma coisa disciplinar, né, pastoral apenas. Apesar que muito bíblica, né, poderia causar aí consequências, aí, né, já é uma tradição muito forte na igreja, o apóstolo Paulo também fala muito aí da questão do celibato, né, mas não se trata de sacramento. Aí a gente já vê uma coisa meio, né, confusa da parte dele, parece que ele está meio confuso ali no início. A unção com óleo, né, mas que unção com óleo que é essa? A unção com óleo que a gente tem é o crisma, né, a confirmação, o sacramento da confirmação e dos enfermos, né? São os 2 sacramentos aí com o óleo e na ordenação também, né? O sacramento da ordem também se usa o óleo. Mas a gente já vê no início aí já uma questão de falta talvez de pesquisa, né? Talvez ele pesquisou as fontes protestantes mesmo, né? Não pesquisou as fontes católicas. A vocação somente uma questão. Você pode ter vocação para o matrimônio, vocação para a vida religiosa, para o sacerdócio, mas não é o sacramento em si. Aí no final ele fala lá, enfim, são 7, né? São 7, depois vamos falar aí para vocês.
Eu vi o vídeo todo, mas não lembro exatamente agora, meus irmãos, porque já tem um tempo, agora estou acompanhando com vocês aqui, então eu vou acompanhar passo a passo para não ficar aí uma coisa, né, para ficar uma coisa mais interessante para a gente também. O que eu também quero saber o que ele falou no final, porque nesse início aqui já foi meio desastroso, né? Eu não citou os 7 sacramentos, Eucaristia, né? Ele falou só da confissão aqui, né? Eucaristia, o sacramento do crisma, o sacramento da ordem, né? Então já está meio pouco, mas vamos passar, né? Vamos ver o que ele vai falar no final. Insolubilidade do matrimônio, né? Indissolubilidade do matrimônio, né? É o que Jesus fala para nós, sereis uma só carne, não é invenção da Igreja Católica. Tanto que eu vou ler para vocês aqui, a parte de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 10, né? Uma parte aqui. Eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, né? Ou matrimônio inválido, e isso que eu estou colocando aqui, nessa tradução que eu estou colocando, fala matrimônio falso. E desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Né? Isso é o próprio Senhor Jesus Cristo que colocou para nós. Não é uma invenção da Igreja Católica. De forma nenhuma. Ele coloca lá que a natureza, você sabe como é que é, né? Então quer dizer que ele parece que ele quer se entregar, né? À natureza humana. Né? A natureza humana é pecadora, então houve separação, eu vou me casar novamente e pronto. Está resolvido. Eu acho que no caso da denominação dele, a presbiteriana, ele aceita o casamento se a parte que foi traída, ela pode se casar de novo. Na Igreja Católica não. Na Igreja Católica a traição não é motivo de um casamento inválido, né? Na Igreja Católica só se pode casar, né, novamente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque na verdade não se pode casar novamente. O que pode acontecer é uma declaração de nulidade do matrimônio, né? E aquele matrimônio declarado nulo, a pessoa pode se casar novamente, porque não ocorreu aquela união primeira, não, na verdade não ocorreu o matrimônio. Mas aí, para mim, eu acho que o protestantismo ele quer a via mais fácil, né? A via mais fácil é essa, né? Então vamos... Ele falou aqui também do purgatório, né? Do purgatório, é claro que o Lutero tirou os livros aí, que para ele somente a Bíblia, né? Nós vamos comentar mais para frente. Ele já começa com essa premissa do somente as Escrituras, né? A gente vai perceber isso ao redor da análise que nós estamos fazendo. Mas o purgatório, ele está lá em Macabeus, capítulo 12. Ele fala assim, pois santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Mas ele não tem esse livro, por quê? Porque ele segue o cânon judeu, né? O concílio lá que os judeus fizeram e tiraram o cânon, ele não segue o cânon cristão, né, meus irmãos? Aí que o Lutero retirou da Bíblia, né? Então, eu vou falar aqui de acordo com a Bíblia completa, eu não vou falar de acordo com a Bíblia mutilada, né, vamos dizer assim. Então, se a gente precisa salutar esse pensamento de orar pelos mortos, né? É porque existe um purgatório, isso até a lógica mesmo nos diz isso, porque no céu não vai entrar pecado, a gente tem que estar purificado de todo pecado para a gente entrar no céu. E depois ele fala que o católico, ele quando encontra, né, com o protestante, né, ele esconde essas coisas, né? Não é questão de esconder, eu acho que depende do contexto, né? Você está lá com um protestante, por exemplo, unido ali por uma causa pró-vida, né, contra o aborto, por exemplo, você não tem por que você ficar batendo boca com um protestante, né, sobre purgatório, sobre coisas. Nós temos as nossas convicções, né, os nossos dogmas de fé, que são verdades reveladas por Deus. E eu acredito que todo bom católico, né, que conhece a doutrina, ele não vai negar isso para nenhum protestante, né. Eu não nego, já teve protestantes que me indagaram sobre a questão do purgatório, e eu falei, é isso mesmo que nós cremos, né? Não tem por que esconder isso, né? Para tentar suavizar alguma coisa. Claro que a gente pode, né, dependendo do método de catequese aí do protestante, a gente vai ensinando, mas a gente não esconde isso de ninguém. E a Igreja Católica realmente não muda. E ela não pode mudar, porque a verdade é uma só.
A verdade é que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma só, ele não pode ser alterada, né? A gosto aí de qualquer um, né? Então a gente funda, igual tem igrejas protestantes que vão mudando, né, de acordo com a época, com o lugar, né? Ela vai mudando de doutrina. Nós não somos assim. Depois que a igreja declarou algo como infalível, acabou. E o depósito da fé apostólica está ali. E nós vamos seguir até o fim. Não tem negócio de mudar. A igreja católica não mudou. É claro que não vai mudar, ué. Porque a verdade não muda. A verdade é uma só. A verdade é imutável. Vamos ver aqui, então, isso foi apenas um histórico, né, da Igreja Católica, e nós agora vamos dar uma olhadinha nas suas doutrinas básicas. Primeiro, o que é que a Igreja Católica reconhece como fonte de autoridade? De onde ela tira as suas doutrinas? Onde ela apoia as suas práticas? Em primeiro lugar, ela reconhece como fonte de revelação e autoridade três coisas. Primeiro, a Bíblia, na Vulgata Latina, que é reconhecida como fonte de revelação. Segundo, o magistério da Igreja, ou seja, as declarações e pronunciamentos do Papa ou do Concílio de Cardeais em termos de doutrina, que é considerado também como inspirado e autoritativo. E a Sagrada Tradição, que é a coleção de interpretações da Bíblia e criação de doutrinas que vem sendo feita desde o início da Idade Média até agora. No Concílio de Trento, a Sagrada Tradição e o Magistério da Igreja receberam a mesma autoridade da Bíblia. Deixa eu ler para vocês aqui a seção quarta do Concílio de Trento. Diz aqui: a verdade está contida nos livros escritos da Bíblia e nas tradições orais. Deus é o autor do Antigo Testamento e do Novo, bem como das mesmas tradições, que se referem tanto à fé como aos costumes, quer sejam só oralmente recebidas de Cristo, quer sejam ditadas pelo Espírito Santo e conservadas por sucessão contínua na Igreja Católica. Resumindo, a Igreja Católica acredita em revelação continuada. Deus não parou de se revelar quando a Bíblia terminou. Deus continuou a se revelar através do sucessor de Pedro, que é o Papa. Então, através do Papa, Deus trouxe novas doutrinas para a Igreja. E é aí que você encontra a origem de todas essas doutrinas contra as quais os reformadores se levantaram. É baseado nessa convicção que a Igreja Católica tem de que não acabou a revelação. Deus continua revelando novas doutrinas à sua Igreja através do Papa, que é o sucessor de Pedro. Meus irmãos, aqui já vem uma grande incoerência, né? Ele fala ali de criação de doutrinas, como se a Igreja Católica fosse uma máquina de construir doutrinas, né? Então a gente já vê a incoerência muito grande ali, né? E eu acho que ele na verdade, ele interpretou errado, ele colocou conservados por sucessão contínua, pela sucessão apostólica, né? É pela sucessão apostólica, não por novas doutrinas. Então, eu acredito que ele tenha cometido um erro ali de interpretação, porque a sucessão contínua que existe na Igreja Católica não é questão de novas doutrinas, é questão da sucessão apostólica dos bispos, né? Os apóstolos ali, eles ordenaram bispos, que esses bispos ordenaram outros bispos, e aí continuou essa sucessão contínua, né, na Igreja Católica. Mas eu quero ler aqui para vocês que está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 66, para a gente ver que ele está atacando aí a Igreja Católica, ele está falando contra uma coisa que não existe na Igreja Católica. E aqui, o parágrafo 66 do Catecismo da Igreja Católica. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. Então, meus irmãos, aqui ele confundiu. Quer dizer, a gente vê que ele não leu o catecismo, ele não pesquisou a fundo sobre isso e está ensinando aos fiéis uma coisa que a igreja não ensina. Então, o que acontece? O depósito da fé apostólica foi terminado com o apóstolo João. Só que esse depósito, esse tesouro da fé apostólica, né, como nos diz o catecismo, né, a revelação está terminada, mas não está explicitada por completo. Quer dizer,
A revelação está ali, foi dada. Só que ela não está explicada. Tem muitas coisas que ela ainda não foram claras para nós. Por quê? A gente vê isso no início do cristianismo. Por exemplo, na questão da Santíssima Trindade. Quanto conflito não teve ali no início sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos conflitos. Então teve ali a heresia ariana, heresia gnóstica, né? Que a igreja teve que lutar ali por muito tempo até ela ser extinguida, essas heresias, né? Heresias que diziam que nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus, era uma criatura, né? Então, a gente vê que essa revelação não estava totalmente explicitada para nós. A igreja foi, ao longo dos séculos, ela foi, né, tendo um entendimento melhor. É uma coisa natural, né? A revelação foi dada, né, por completo para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele até a gente vê que aqui ele já erra ao falar o que a igreja não falou. A igreja não acredita nisso que ele falou que a igreja acredita. A igreja acredita que nós vamos ter novas... Não, a igreja nunca falou isso, que tem novas doutrinas. A igreja sempre falou que existem o esclarecimento daquela doutrina que já foi revelada. Mas às vezes não foi explicitada, porque o Espírito Santo vai esclarecendo a igreja ao longo dos séculos e, né, colocando isso tudo às claras, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo bem disse, né? Tem coisas aos apóstolos, tem coisas que vocês não vão entender agora, mas eu enviarei o Paráclito, né? O Espírito Santo, ele vos esclarecerá toda a verdade, né? E vos lembrará das coisas que eu vos ensinei.